Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Gostaria de dar uma boa noite, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Essa semana eu não consegui estar fazendo o curso na quarta-feira, eu estive um pouco atarefado, mas eu não esqueci, por isso nós estamos aqui, tá bom? E nós não vamos deixar de colocar semanalmente os estudos não, amém? Hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 5. Se você não acompanhou os últimos estudos, os últimos 4 estudos, você pode ir lá no canal Vivendo com o Olhar de Cristo, que lá tá tudo salvo, você vai assistir e tem muita coisa boa do Senhor para sua vida lá, amém? Mas antes a gente gostaria de passar algumas informações hoje, antes da gente começar o curso, amém? Eu queria estar mostrando aqui para vocês essas camisas da Presente de Deus, que a gente recebeu. E é uma forma de você, se você sentir no coração, de você evangelizar, presenteando alguém que você sentiu no coração. Então eu estou mostrando aqui, olha, você vê, ou vocês veem aqui, está escrito Yeshua, tu és tão lindo. Mas esse é só um dos modelos que a Presente de Deus trabalha de suas camisas. Ela vem com selinho, tá? Ela é confeccionada pela melhor padaria do Brasil. Então estou colocando aqui no canal, se vocês interessarem, é só chamar a gente, tá bom? Que a gente vai ter um prazer de mostrar aí e quem sabe você vai estar abençoando ou sendo abençoado por alguém com uma camisa dessa, amém? E temos mais uma informação. Hoje nós recebemos de uma irmã algumas bíblias, tá, gente? Ela recebeu novas bíblias e ela falou assim: eu tenho bíblias em casa, mas eu estou com bíblias sobrando, eu não estou lendo. Então, se vocês quiserem oferecer essas bíblias para quem não tem, porque eu já tenho uma outra, eu estou estudando com a minha nova bíblia que eu ganhei. Então, eu vou te passar essas bíblias, você já está dando um estudo no canal mesmo, divulga lá. Quem sabe alguém está precisando da bíblia e não tem uma, pode estar adquirindo uma bíblia e está sendo abençoado pela palavra de Deus, amém? Então a gente ganhou aqui 2 bíblias sagradas Almeida corrigida, amém? E ganhamos 2 livros do João Henrique Palharim, da Paz e Vida, que conta a história de Cristo, em todo o ministério de Cristo, amém? Então nós estamos doando gratuitamente esses 2 livros que a gente recebeu e as 2 bíblias sagradas. Então, se você conhece alguém que está precisando, ou se você tem interesse, é só você mandar aqui nos comentários ou deixar lá nos comentários lá no canal Vivendo com o Olhar de Cristo e a gente combina de entregar para você, amém? Glória a Deus. Então vamos começar então os nossos estudos de Gênesis capítulo 5, amém? Vamos fazer a oração, pedir ao Senhor que nos dê a devida interpretação e que Ele possa falar conosco nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, por essa noite tão linda que o Senhor nos deu e mais um momento de interpretação da Tua Sagrada Escritura, Pai. Agora pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha, Pai, e desvenda diante dos nossos olhos mais uma vez e nos mostre quão precioso, como pérola, que não se pode achar, e aquele que a acha vende tudo o que tem para poder possuir essa pérola de grande valor. Grande pérola, essa é a Tua palavra, Senhor, que diante dos nossos olhos ela mostra as suas preciosidades, as preciosidades que há no conhecer do Senhor, Pai, através dela, das Sagradas Escrituras. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos mostre as pérolas que estão escondidas na Tua preciosa Escritura, Pai, e que nós venhamos crescer através da Tua Escritura, Pai, mediante a graça que há em Cristo Jesus, ó Pai. É o que nós pedimos. Fala conosco, Senhor, e ensina-nos, e que o Teu nome venha ser exaltado, Pai. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então hoje nós vamos começar estudando Gênesis capítulo 5, amém? Hoje eu estou sem o telefone, tá, gente? Então eu estou lendo na Bíblia normal, então
pode ser que eu demore um pouquinho até achar alguns textos, tá? Gênesis capítulo 5. O título aí na tua Bíblia deve estar escrito assim: a descendência de Adão. Amém? Vamos lá? Gênesis capítulo 5, versículo 1 em diante. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus, ele o fez. Macho e fêmea ele os criou e os abençoou, e chamou o seu nome no dia em que eles foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria semelhança, segundo a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Depois de ter gerado Sete, foram 800 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. E Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Sete viveu depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. E Enos viveu depois que gerou a Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. E Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. E Cainã viveu, depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhas e filhos. E todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. E Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. E Maalalel viveu, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. E Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. E Jared viveu, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. E Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. E Matusalém viveu, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E ele chamou seu nome de Noé, dizendo: este deve confortar-nos com respeito ao nosso trabalho e ao labor das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E Lameque viveu, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 767 anos e morreu. E Noé tinha 500 anos de idade, e Noé gerou a Sem, a Cã e a Jafé. Até aqui, amém? O capítulo 5 todinho nós acabamos de fazer a leitura. Gente, eu pedi muito ao Senhor para poder dar uma interpretação devida a esse capítulo para mim. Por que eu falo isso? Porque assim como acredito eu que muitos de vocês já leram muitas genealogias dentro da Escritura. E a verdade é que a gente lê muitas vezes esses capítulos e a gente fica tentando entender assim, o que o Senhor está querendo passar para nós dentro de uma genealogia.
com tanto contexto histórico de coisas que ocorreram em profecias, qual é o sentido de ter na Escritura um texto que fala sobre genealogia? Porque não é só aqui nesse capítulo 5 que a gente vai ver genealogia. Mais para frente, se não me engano, capítulo 7, 8, nós vamos ver outra genealogia, genealogia dos filhos de Noé, nós vamos ver genealogia de Abraão, nós vamos ver genealogia dos filhos de Israel. Lá em Neemias também tem, e Esdras, tem hora que tem muito capítulo só de genealogia. Então assim, a gente fica tentando ler e tentando entender por que foram escritos esses capítulos, o que o Senhor quer passar para nós em cima de genealogia. E se a gente não atenta com cuidado, a gente só faz a leitura rápida e não procura meditar no que aquilo está falando. E assim como muitos de vocês já devem ter pensado assim, eu também já pensei muito assim, gente. Eu lia o mesmo capítulo 5, 6 vezes e eu não entendia. Então, quando eu cheguei no capítulo 5, eu falei com o Senhor, eu falei assim: Senhor, eu preciso de uma interpretação devida. O que o Senhor quer ensinar para nós em cima de genealogia? E o Senhor me deu, ele falou assim: presta bastante atenção nos segredos que eu revelo por detrás de uma genealogia e você vai entender o que eu estou querendo ensinar. E uma das coisas que o Senhor me ensinou foi a seguinte: agora nós vamos começar realmente o estudo. Eu apontei alguns pontos importantes que eu observei no capítulo, gente. Primeiro, Deus perdoa nossos pecados quando nos arrependemos com sinceridade. Assim como Pedro, quando ele traiu Jesus, ele negou Jesus Cristo e o galo ali cantou, ele chorou, houve arrependimento sincero, ele foi perdoado. Judas se enforcou, Judas não sentiu remorso. Então o Senhor sabe, e nós também sabemos dentro do nosso coração, quando nós estamos arrependidos de algo que fizemos ou não, porque nós confessamos. Como eu já falei várias vezes aqui, eu gosto muito de 1 João 1, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, se confessarmos, aqui está falando de sinceridade. E é um ponto que eu aprendi, que o Senhor, ele perdoa os nossos pecados com sinceridade e nos livra da condenação da morte no inferno, que eu estou falando da segunda morte, gente, porque essa primeira morte é apenas natural, mas tem uma segunda, e a gente decide se a gente quer viver com Cristo na eternidade ou se a gente quer viver uma segunda morte, longe da presença dele, num lugar que se chama inferno, Hades, Guiena. Não importa como você vê esse lugar, isso é um fato inevitável. Então, quando a gente nos confessa, através do sangue de Cristo, nós somos livres dessa condenação, por confessarmos os nossos pecados e confessarmos Ele como nosso Senhor. Mas as consequências do pecado que a gente gera, concebido, a gente arca. O Senhor não impede que a gente arca. A prova viva disso foi, se a gente for olhar, depois se você quiser fazer uma leitura, eu te convido. Eu não vou fazer essa leitura aqui agora para não estender o texto, porque acaba que é um capítulo inteiro. Mas se você quiser negritar aí, lê capítulo de 2 Samuel, capítulo 24. Capítulo todo que você vai entender. Davi fez um censo no povo de Israel sem consultar Deus, para ele saber quantas pessoas poderiam defender o país. E ele esqueceu da mão do Senhor. E a mão do Senhor foi contra ele pela desobediência. E ele pediu perdão ao Senhor e falou: Senhor, perdoa-me, porque meu pecado é muito grande contra o Senhor. E Deus manda o profeta ir lá para ele falar: se você já está perdoado, mas a punição pela tua desobediência, você tem que ir, vai ter que arcar. Escolhe agora se você quer fome na tua terra, pestilência ou que teus inimigos te persigam. E ele fala: eu quero cair na mão do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, já os homens não. Então eu te convido a ler esse capítulo, porque esse capítulo fala da justiça de Deus. Quando nós desobedecemos, a gente arca com as consequências do nosso pecado,
Porque o Senhor é justo e o Senhor não vai contra a justiça dele. Ele nos perdoa, sim, quando nos arrependemos, mas as consequências dos nossos pecados a gente arca. Muitas vezes a gente sofre por consequência dos nossos próprios pecados. Vou dar um exemplo para você. Se eu me alimentar mal, se eu viver esbanjando em churrasco, em sanduíche, em pizza, tomando um pote de sorvete sozinho toda semana. Eu tô, gente, com 32 anos. Se eu chegar lá nos meus 50 anos e o médico falar assim: filho, você tá com uma diabetes séria, e você vai ter que parar de fazer isso. Adianta eu clamar a Deus? Eu fazer corrente? Senhor, me livra da diabetes? Me livra disso? Claro que não. Sabe qual que é a resposta do Senhor? Lembra lá atrás? Eu disse para você ter uma alimentação moderada. Lê Daniel que você vê. Daniel no palácio, ele se moderou na sua alimentação para ser saudável e digno de servir o rei Nabucodonosor. Então isso serve de exemplo para nós. Então, eu estou dando só um exemplo para você entender. Quando nós desobedecemos ao Senhor, nós fazemos mal contra nós mesmos. E a consequência daquilo que a gente planta, a gente colhe. O Senhor nos perdoa, mas Ele não impede que nós venhamos a colher a consequência do que a gente fez. Senão, que aprendizado que a gente tira para a gente nunca mais desobedecer à voz do Senhor. E Adão foi perdoado, gente. Mas presta atenção numa coisa. Vamos lá no capítulo 5. Versículo 5. E todos os dias de Adão foram 930 anos e morreu. Como assim, Thales? O que você está querendo dizer? Lembra lá quando a gente leu o capítulo 3, a gente fez o estudo? O que o Senhor disse para Adão e Eva? Não comereis do fruto da árvore do jardim, porque no dia que dele comerdes, certamente morrerás. E o que aconteceu aqui no capítulo 5? A consequência. 930 anos depois dele ter comido o fruto, ele morreu. A gente fala assim: nossa, mas gastou 930 anos depois. Ele pode não ter sentido a consequência. Ah, mas ele sentiu. Primeiramente que ele se afastou do Senhor. Ele não tinha aquele contato que ele tinha mais com o Senhor. Mesmo ele buscando a presença do Senhor, servindo o Senhor, tendo se arrependido por causa do pecado, aquela comunhão que ele tinha antes lá no jardim já não era a mesma. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a morte ele teve que encará-la. A morte natural, a morte física foi a consequência. Mesmo que foi 930 anos depois, a justiça do Senhor se cumpriu. O Senhor falou assim: no dia que dele comer, certamente morrerás. Acontece que a gente não entende que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Eu te convido a entrar em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, amém? Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8. Diz assim, gente, o texto na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o Senhor falou para Adão o quê? Lá atrás? No dia que dele comer, certamente morrerás. Em dias humanos, Adão viveu vários, mas no dia de Deus, que é referente a 1 milênio, 1000 anos, ele não completou. Ele viu. E você for observar, toda a descendência dele foi sentindo aquilo ali. Alguns viveram um pouquinho mais que ele, outros viveram muito menos, mas o fato é, a morte inteira foi gerada. E o Senhor não impede de cumprir a justiça dele em relação à consequência do pecado. O fato é a gente ver aqui em Adão, amém? Então, esse é o primeiro ponto. A justiça de Deus, meu irmão, não brinca com a justiça de Deus, porque ela é outro nível. Ela é do nível da santidade do próprio Deus.
aquilo que ele fala, ele não volta atrás. Ele não é filho do homem para se arrepender e nem para mentir. Amém? Mas só que o texto também tem coisas boas, tá, gente? Esse aqui a gente pode achar assim, foi um lado negativo, mas foi um lado negativo que nós geramos. Os nossos pais geraram. Amém? Mas tem coisas boas revelando nesse texto de genealogia. Agora que começa a parte mais gostosa do estudo. É o segundo ponto que eu anotei. O texto deste capítulo se trata da genealogia de todos aqueles que têm buscado o Senhor. E nessa genealogia vem Cristo e também a sua igreja. Você quer uma prova? Vamos voltar um pouquinho antes. No capítulo 4. Aqui, ó. Quer ver? Capítulo 4, versículo 26. É o último versículo do capítulo 4. Presta atenção. E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome de Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Ou seja, a partir do filho de Sete, que era Enos, todos daquela descendência ali de Sete por Adão começaram a invocar o nome do Senhor. Ou seja, todos os homens, ou seja, e o nome de cada filho deles, descendente, fala de Cristo. E se fala de Cristo, fala da igreja. Então, se invocam o nome do Senhor, da mesma forma que eles invocam, nós invocamos. Então, nós estamos dentro dessa descendência. Aqui, a gente lê pensando assim, Caim não entrou dentro dessa descendência. Por quê? Caim, apesar de ser filho de Adão na carne, fisicamente, espiritualmente, ele não era filho de Adão, porque ele estava debaixo da desobediência. No capítulo 4 a gente viu isso, falando lá sobre Caim e na desobediência dele. Então, quando nós desobedecemos a Deus, nós deixamos de pertencer a essa genealogia e passamos a pertencer à genealogia de Caim. Mas se nós estamos na genealogia de Caim e decidimos começar a ouvir a voz de Deus e a servi-lo através do Filho, Cristo Jesus, a gente entra dentro dessa genealogia. Amém? Vamos ler alguns textos aqui que nós vamos entender. Jeremias capítulo 29, 12, 13, 14. Jeremias capítulo 29, versículo 12, 13 e 14. Olha o que diz o Senhor nesse texto, gente. Então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vós buscar-me-eis, e me encontrareis, quando vós me procurardes por mim, com todo o vosso coração, e eu serei encontrado a vós, diz o Senhor. Até aqui é mais que suficiente. Então, o que Enos fazia? Enos invocava o nome do Senhor. Os filhos de Enos, nessa descendência, invocavam o nome do Senhor, para que o Senhor fosse encontrado a eles. E é o que nós temos feito. Todo aquele que invoca o nome do Senhor e vive o caminho segundo a vontade do Senhor, esse é achado no Senhor. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. Nós, por Cristo, estamos dentro dessa genealogia. Isso é mais do que físico, isso aqui é profético. Agora vamos lá. João capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Ô glória, hein? Nós temos que exaltar muito o nome do Senhor, gente. Eu até arrepio, sabe? Porque a partir do momento que a gente invoca o nome do Senhor, crendo no Filho,
nós nos tornamos herdeiros disso aqui, ó. Nós passamos a estar incluído nessa genealogia, que é uma genealogia abençoada. Porque se você voltar lá em Gênesis 5, você entende o quê? Olha só, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus ele o fez. Macho e fêmea ele os criou e os abençoou e os chamou o seu nome Adão. No dia em que eles foram criados, ou seja, Adão veio de Deus. Ele era criação, imagem e semelhança de Deus. E se ele era imagem e semelhança de Deus, ele era filho de Deus, falando no sentido espiritualmente. Porque apesar dele ter pecado, ter conhecido a consequência do pecado, no resto da sua vida ele procurou andar nos caminhos do Senhor. E nisso fez ele se tornar filho de Deus. E é quando nós reconhecemos Cristo como Messias, como nosso Senhor e Salvador, automaticamente nós passamos a nos tornar isso aqui, ó, filhos, participantes dessa mesma herança, dessa mesma genealogia. E se Adão teve seus semelhantes, assim somos nós por meio de Cristo. Amém? Agora olha lá, Lucas 3, capítulo 3, versículo 38. Que era filho de Enos, que era filho de Sete, que era filho de Adão, que era filho de Deus. Ou seja, Adão era feito conforme a imagem e semelhança do Senhor, ele era filho de Deus. E os filhos dele, filhos de Deus, por serem a semelhança de Adão, que era a semelhança de Deus. E se você for olhar essa genealogia, depois você lê o capítulo 3 de Lucas, que você vai ver aqui, ó, do versículo 23 em diante, você vai ver Jesus incluído dentro dessa genealogia. Em Lucas foi a genealogia mais exata, mais ainda que a de Mateus, porque não que a de Mateus seja errada, mas a de Mateus deu de Abraão até Cristo. Em Lucas é de Adão até Cristo. Então, tá falando, o que está falando no capítulo 5, gente? Está falando do Messias. E agora como que você vai pedir assim, tá, me prova que o capítulo 5 está falando do Messias? Até agora eu não vi o nome de Jesus em nenhum momento dentro do capítulo 5, que a gente leu um monte de nome e um monte de idade. E você me falou da consequência do pecado, mas você me falou que no sentido espiritual somos feitos filhos de Deus por andarmos segundo a obediência, certo? Agora nós vamos pegar os significados do nome dos filhos de Adão, e você vai ver o tanto que eles estão falando, fazendo referência a Cristo Jesus. Vamos lá? Começando aqui, ó. Enos. O significado do nome Enos, gente, significa homem mortal. O significado do nome Enos significa homem mortal. Mas só que lá no capítulo 4 fala que a partir dele começou a se invocar o nome do Senhor, e o de Reva-Virre. Ou seja, ele conhecia o Senhor pelos pais dele e ele passou a buscar esse nome. Então, pensa numa coisa: um homem imortal, porque ele já tinha consciência que ele ia morrer por causa do pecado que ele tinha herdado dos pais dele. Um homem mortal como Enos passou a buscar o nome do Senhor. Para que buscar o nome do Senhor? Para, na glória que há no nome do Senhor, ele ter a imortalidade. Que imortalidade é essa? Em Cristo Jesus. Porque uma vez que estamos mortos com Cristo, viveremos. Amém? Então você pensa nisso. Enos significa homem mortal. A partir de Enos começou a se invocar o nome do Senhor. E o de Reva-Virre, você pode colocar lá YHWH. É o mesmo nome que apareceu para Moisés na sarça, tá? Significa que ele tinha conhecimento do Senhor. E ele estava buscando o nome do Senhor, buscando o próprio Senhor, porque o nome do Senhor revela o Senhor. Ele estava buscando o Senhor para poder servir ao Senhor e obter a imortalidade que há em Cristo Jesus.
Amém? Aí você vê lá, depois de Enos vem Cainã. Cainã significa possuidor, ferreiro ou ninho. Significa, ele possuía posses, ele obtinha coisas através do ferro, porque ferreiro significa o quê? Que ele fazia ferramentas para ele poder possuir as coisas. Ele era muito parecido com Caim, mas tem uma diferença. Caim, a gente viu no capítulo 4 que ele preocupava com si próprio. Cainã é ninho, significa que ele preocupava com o bem-estar de sua família. E nós, quando estamos em Cristo, somos o quê? Família de Deus. E nosso Pai não é um Pai tão amado que Ele nos dá até o Espírito Santo se pedirmos? Então você pensa nisso. Porque todos os nomes dessa genealogia vão fazer referência a Cristo. Agora, pensa. Maalalel é o próximo da lista. Maalalel significa louvor à glória de Deus. Olha para você ver que nome lindo, gente. O nome Maalalel significa... Você vem e vem Jared. E é o próximo, que Jared é filho de Maalalel. Sabe qual que é o significado do nome Jared? Descendente. Agora, quem é descendente de Deus? Soma o significado de Maalalel com Jared. Olha o que significa Maalalel com Jared. Descendente da glória de Deus. Quem é descendente da glória de Deus? Cristo Jesus. Porque no princípio ele era o verbo e ele estava com Deus, ele era Deus. E ele se fez carne. Então quem era o descendente da glória de Deus? Jesus. Amém? Que coisa linda, gente. Eu nunca tinha parado para pensar que coisas simples podiam estar com esses significados dentro de uma genealogia. Às vezes a gente lê esses textos e a gente não entende, mas olha que coisa mais linda, o significado de Maalalel e Jared, a soma do nome dos dois juntos é descendente da glória de Deus, é o louvor da própria glória de Deus. Cristo Jesus é o louvor da glória de Deus. Amém? Agora, Enoque, instruído, significado do nome dele, dedicado, consagrado, e ele foi o que foi arrebatado aos céus. Olha para você ver que coisa linda, gente. Ele foi arrebatado aos céus, tipificando nós. Quando buscamos ao Senhor, logo nos uniremos, logo ele vai voltar e vai nos buscar. E aqui eu não estou falando de linha escatológica, eu estou falando independente da linha escatológica que você crê, ele vai vir e vai nos buscar. Assim como ele buscou Enoque. Porque nós vamos estar tão com Deus que nós não iremos nem conhecer essa morte física. E se conhecermos a morte física, ainda assim estaremos com Ele. E o significado do nome Enoque, gente, impressiona mais do que o fato do que aconteceu com ele. Enoque significa instruído, dedicado, ensino, consagrado. Aí você liga esse significado com Isaías capítulo 61, aí se não me engano, versículo 1 fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Quem era esse que o Espírito do Senhor estava sobre ele? E ele recitou isso está escrito lá em Mateus. Cristo Jesus, mais uma vez, quem foi instruído de Deus? Foi dedicado na obra até a cruz, foi cheio de ensino e foi consagrado no batismo e até na morte. Cristo Jesus. Vamos abrir Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Diz assim lá:
e o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O espírito de sabedoria e de entendimento, e o espírito de conselho e poder, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quem é esse que está com todo esse espírito de conhecimento, de sabedoria, de temor do Senhor? Cristo Jesus. Então, primeiro a gente já viu, Enos é um homem mortal que busca o Senhor. Jared é aquele que faz tudo pela Cainã, é aquele que faz tudo pela família. Assim como Cristo morreu pela igreja, para nos salvar. Malaléu significa louvor da glória de Deus. Jared é descendente. Aí você soma Malaléu e Jared, você vê assim, descendente da glória de Deus, falando de Cristo Jesus. Olha só, todos os nomes estão falando de Cristo Jesus. Aí você vê em Enoque, está falando das qualidades que há em Jesus, no Espírito Santo, que foi concedido a Cristo. Olha para você ver, coisa mais, está tudo falando de Cristo Jesus. Agora vamos lá no próximo. Matusalém. Matusalém significa o seguinte: quando ele morrer, haverá derramamento. Homem do broto, homem do rebento. Não fecha Isaías, não. Vamos ler o capítulo de Isaías, do versículo 11, capítulo 11, do versículo 1 ao 10. Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao 10. E sairá um ramo do broto de Jessé. Olha, presta atenção. Matusalém, homem do broto, do rebento. Já começou. No versículo 1 de Isaías 11, testificando mais uma vez: e sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, e o Espírito de sabedoria e entendimento, e o Espírito de conselho e poder, o Espírito do conhecimento e de temor ao Senhor, e o fará de rápido entendimento no temor do Senhor, e não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvido dos seus ouvidos. Porém, com justiça julgará o pobre e repreenderá com equidade a humildade da terra. E ele golpeará a terra com a vara, e da sua boca e com o sopro de seus lábios ele matará o perverso. E a justiça será o cinto que envolve seus lombos, e fidelidade é o cinturão que cinge suas cinturas. E o lobo também morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, e o novilho e o leão jovem e a res juntos em um mesmo ninho pequeno os conduzirás. E a vaca e o urso alimentar-se-ão, e seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e a criança que ainda mama brincará na cova de uma cobra, e a criança desmamada colocará sua mão na toca da serpente. E eles não ferirão nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra está cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia haverá uma raiz, de novo, finalizou. Falou de todo o reino dele, do que ele tem, que é o conhecimento todo. Falou que ele é o broto, o rebento. E termina falando que ele é a raiz, de novo, o rebento, ó. E naquele dia haverá uma raiz de Jessé, na qual erguerão como uma bandeira do povo. A ele os gentios buscarão, e o seu descanso será glorioso. Olha para você ver tudo que está falando. O nome Matusalém está falando justamente de Cristo. Mais uma vez falando de Cristo. E presta atenção que o primeiro significado é: quando ele morrer, haverá derramamento. Quando Cristo morreu, o que foi derramado por nós? O sangue dele na cruz para expiação dos nossos pecados e nos salvar. E nos colocar de volta em comunhão com o Pai. E após ele voltar, o que ele fez com os discípulos? Recebei
o Espírito Santo. Ele soprou sobre os discípulos. Depois a gente vai, quando a gente vê no Novo Testamento, vocês vão ver isso. Está lá no livro de Lucas. Ele sopra sobre os discípulos e fala: recebei o Espírito Santo. E quando dá na festa de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e sobre todos aqueles que estavam ali. Foi aonde que começou a igreja. Então, quando ele morreu, haverá o quê? Derramamento. Aqui falando de nós. Após a morte de Cristo, o Espírito dele foi derramado sobre quem? Em nós. Foi enxertado em nós. Olha que coisa linda. Todo capítulo que fala simples de uma genealogia está falando de Cristo Jesus nas nossas vidas. Agora vamos para o próximo nome. Lameque. Significa cair de posição, oprimido. Presta atenção, gente. Quem foi oprimido por nós? Cristo. Isaías 53 fala: mas ele foi transpassado em nosso lugar. Ele foi oprimido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Até o nome de Lameque, olha, cair de posição, oprimido. Está falando do ministério de Cristo, que para nos resgatar ele precisava o quê? Cair de posição. E ele não caiu de posição não, gente. Ele era Deus. Ele é Deus. Mas ali, antes dele vir em forma humana, ele estava 100% em Deus, como Deus, na glória de Deus, sem se reduzir à criatura. Ele precisou o quê para nos resgatar? Cair de posição. Cair da posição de Deus para o lado de criatura, sendo submisso ao Pai, não se subjugando, se colocando a si mesmo como Deus. Em Filipenses a gente vê isso. Quando Paulo fala que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a qual, sendo Deus, não se julgou igual a Deus, na qual a si mesmo se humilhou na forma de servo. Então, está falando de Cristo. O nome de Lameque também. Todos os nomes praticamente estão falando de Cristo e de toda a obra de Cristo. Quem ele é, os atributos, o que ele ia fazer e como ele ia nos enxertar. Ele precisou cair de posição para poder nos resgatar e ser oprimido. Agora, observa uma coisa interessante nesse versículo quando fala de Lameque. Vamos voltar lá em Gênesis. Então, e Lameque, versículo 30, gente, do capítulo 5 lá de Gênesis. Depois que gerou a Noé, com 595 anos, gerou filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 777. 7, 7, 7. O que isso tem a ver? 7, 7, 7. O número 7 significa a completude da obra de Deus na sua criação, dentro da linha de tempo que ele criou para poder trabalhar com a criação e mostrar para a criação o tamanho do amor e da obra que ele ia fazer na criação que ele tinha feito. Agora, por que 7, 7, 7? Total perfeição de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo agindo na criação. Até na morte desse homem, gente, Lameque, até na morte dele, a idade que ele morreu tipificava todo o ministério de Cristo. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito testifica. Gente, é lindo demais. Todo capítulo 5 de Gênesis está falando da obra de Deus. E Noé, significado do nome Noé: consolo, descanso, repouso. Olha para você ver. Quem é o nosso consolo, gente? Vamos lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30.
Mateus, capítulo 11. Versículo 28, 29 e 30. Olha o que disse Jesus aos discípulos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que coisa linda, o que Cristo falou no ministério dele, para enviar ele, todos que estavam cansados, que ele ia dar o quê? Descanso. Descanso para as vossas almas. Olha o significado do nome Noé: consolo, descanso e repouso. Mais um com o nome falando de Cristo. Ou seja, todos os significados apontam para Cristo Jesus. Amém? Então, assim, gente, o principal foco do capítulo, eu praticamente já falei. Qual que é o principal aprendizado? Mesmo sobre a consequência do pecado que a gente arca por causa da justiça de Deus, que não impede a gente de pagarmos pelas consequências dos nossos pecados na terra, mas sim pelo sangue de Cristo Ele nos perdoa. Nós temos o Cristo para colocar todo esse ministério dele, que foi explicado pelo significado do nome de cada um dessa genealogia. E por Cristo nós entramos nessa genealogia, porque se você buscar de Adão, for de filho por filho na descendência, você vai ver lá no fim Cristo Jesus, e de Cristo Jesus nós. Então, aquieta tua alma, confia no Senhor e sirva-o de todo o coração, porque não importa qual consequência do pecado que você cometeu lá no passado, que Ele já te perdoou em Cristo Jesus, Ele está te dando todo um ministério para você descansar a vossa alma. No fim de tudo, Ele falou dele, de quem Ele era, dos atributos dele, do ministério dele, de como Ele teve que se esvaziar para morrer por sua causa. E no fim Ele falou assim: mesmo com as consequências, fica tranquilo, fica calmo. Eu vou trazer consolo, descanso e repouso para sua alma. Amém? E só mais um pedacinho para poder fechar. É uma coisa muito interessante. Depois eu vou colocar no canal, gente. E quem quiser pode me chamar no comentário ou me chamar no WhatsApp. Eu vou enviar um PDF que eu recebi de um cálculo da genealogia desde Adão até Noé. Se nós fizermos, olha que cálculo interessante, fazendo cálculos da idade em que cada um destes homens tiveram seus filhos na linhagem direta, podemos dizer que da vida de Adão até Lameque se fechou 1 milênio, ou seja, Noé nasceu um pouquinho após a virada do milênio. Em resumo, ou seja, de Adão a Noé fechou o primeiro milênio. E se você fizer os cálculos lá na frente, de Adão a Noé o primeiro milênio, de Noé a Abraão o segundo milênio, de Abraão a Davi o terceiro milênio. Nós estamos contando de 1000 em 1000. De Davi a Cristo o quarto milênio. De Cristo a 1000 anos depois dele, que é 1000 anos depois de Cristo, quinto milênio. Do ano 1000 depois de Cristo ao ano 2000, que é praticamente o ano que nós estamos, o sexto milênio. E nós estamos em 2020. Do ano 2000 até o 3000 é o sétimo milênio. Sabe o que significa? Até o ano 3000. Não estou dizendo que exatamente no ano 3000. Só o Senhor sabe o dia da volta dele e só Ele sabe o dia que Ele vem para poder instaurar o reino. Que Ele vai vir para instaurar um reino, um plano de governo. 1000 anos Cristo reinando como rei, sendo apenas a pontinha do extenso reino do Senhor que não tem fim. Amém? Então até lá nós já estamos praticamente vivendo o fim dos tempos. Mas aquiete-se, porque Ele vai trazer consolo a vossas almas. Amém? Por que eu quis colocar
Por que eu quis colocar isso aqui? Porque muitas pessoas procuram estudar só escatologia, buscar o que está falando sobre os fins dos tempos, falar sobre Illuminati, sobre as atuais igrejas, sobre tantas coisas. Mas eu queria dizer para você, toda a Bíblia se interliga como um todo. Então, uma coisa que no capítulo 5 de Gênesis, o capítulo 5 de Gênesis está falando do início até o fim. Por uma genealogia a gente descobriu até o tempo que nós estamos na vinda de Cristo. Então, valorize as escrituras sagradas. É isso que eu posso dizer, porque a gente tira dela lições e pérolas onde a gente menos espera. Gente, de todos os textos que eu já estudei até hoje, esse aqui para mim foi o mais lindo, porque eu não pensava que o Senhor ia poder revelar para mim e poder estar revelando para você aqui hoje tanta coisa só dentro de uma genealogia. Amém? Então, aquiete no Senhor, que Ele vai trazer para mim e para você descanso para as nossas almas. Amém? Vamos orar para nós terminarmos. Nós fechamos o capítulo 5 de Gênesis. Nós fechamos o capítulo 5 de Gênesis. Amém? E foi isso que o Senhor passou para mim. Eu espero que você tenha aprendido muita coisa e que juntos a gente venhamos compartilhar. Amém? Vamos fazer a oração então para poder fechar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai, por mais esse momento de estudo, que nós aprendemos a Tua Palavra, Pai. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque no capítulo 5 de Gênesis, nós vimos que a justiça do Senhor permite que nós arcamos com os nossos erros, mas o Senhor nos perdoa em Cristo Jesus. O Senhor nos purifica e nos coloca dentro dessa genealogia abençoada através de Cristo Jesus que está nessa genealogia. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque por uma genealogia nós conseguimos ver toda a obra do Senhor através de Cristo Jesus. Desde seu nascimento, sua encarnação, seu ministério, sua morte, seu resgate, trazendo consolo para as nossas almas, ó Pai. Por isso nós podemos ficar em paz, Pai, porque sabemos que por Cristo nós fomos conciliados a Ti, Pai, e estamos dentro dessa genealogia na qual o Senhor está, Pai, porque o Senhor se fez carne, Pai, para poder nos incluir dentro dessas promessas, ó Pai. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque são mistérios, ó Pai, que tantas vezes a gente estuda e a gente não compreende, Pai. Mas quando o Senhor fala conosco, fica tão claro, fica tão limpo, como água cristalina, Pai. Eu gostaria de te agradecer, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu espero que vocês tenham gostado do canal, tá? Que o estudo venha ter sido bênção na vida de vocês. Se você gostou, compartilha esse estudo com alguém que você saiba que precisa aprender a palavra do Senhor, que tem interesse em aprender a palavra do Senhor, que gostaria de aprender, mas não tem acesso. Nós vamos estar colocando os vídeos no canal lá, Vivendo com o Olhar de Cristo. Às vezes é uma pessoa que não tem acesso a uma rede social, mas qualquer um no YouTube pode acessar, então você compartilha, porque essa palavra que está sendo bênção na sua vida pode ser bênção na vida de outra pessoa também. Então vamos compartilhando e vamos ensinando uns aos outros, amém? E falando do grande amor do Senhor. E compartilhe. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um grandemente, amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus e um abraço. Qualquer coisa, gente, se tiver dúvida, manda nos comentários, faz as perguntas, a gente responde, tá bom? Se alguém tiver dúvida também quanto às camisas, se alguém tiver um interesse de comprar, saber os preços, pode chamar, tá bom? Que a gente vai atender, ok?
E quanto a essas Bíblias e o livro que está sendo doado, se alguém tiver o interesse, está precisando de uma Bíblia para estudar e não tem essas Bíblias, esse livro aqui, gente, do Ministério de Jesus, está sendo doado, é só chamar a gente, tá bom? Se tiver um interesse e quiser, é só nos chamar que a gente está disposto a te entregar. O que importa para nós é que você venha realmente conhecer a palavra do Senhor. Amém? Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo e que cada um de nós tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus, gente. Um abraço. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.